Quando uma cadela grávida foi enxotada do mercado, encharcada por mangueiras e tratada como um estorvo, ninguém acreditava que sobreviveria. Mas dias depois, em meio à chuva e ao abandono, ela fez algo que mudou para sempre a vida de todos ao redor. O sol ainda nem tinha alcançado o alto do céu, quando a rotina do pequeno mercado de bairro já fervilhava. Bancas coloridas se enchiam de frutas e legumes frescos. Vendedores gritavam ofertas. Clientes carregavam sacolas apressadas. No meio daquela sinfonia cotidiana, uma figura destoava. Uma cadela de pelagem clara, marcada pela poeira da rua e pelo inchaço evidente da barriga. Seus passos eram lentos, como se cada movimento exigisse um esforço calculado. Ela entrou no espaço movimentado sem latir, sem chamar atenção, apenas com o olhar baixo e desconfiado. Por um instante, parecia que ninguém reparava nela, mas bastou a primeira banca notá-la para que o silêncio entre algumas vozes surgisse. "Ei! Sai daqui!" gritou um feirante, batendo a vassoura contra o chão. A cachorra recuou, mas não correu. O estômago vazio a impelia a tentar novamente. Aproximou-se de um carrinho de pães recém-saídos do forno. O cheiro doce e quente a fazia salivar. Antes que pudesse cheirar mais de perto, uma senhora a enxotou com a bolsa, murmurando palavras de desprezo. "Que horror! Deve estar cheia de doenças!" O burburinho do mercado seguia intenso, mas para a cadela, cada voz soava como um empurrão invisível. Ela tentava se aproximar de um cesto de verduras caídas no chão, restos que poderiam matar a fome, mas novamente foi afastada. "Some daqui, cachorro imundo!" resmungou um homem, chutando de leve a caixa para afastá-la. A cachorra deu 2 passos para trás, assustada, mas não desistiu. A barriga pesada a lembrava, a cada movimento, que não era apenas por si que buscava comida. Os filhotes dentro dela se agitavam, e parecia que a vida pulsava, exigindo dela mais força do que ainda restava. Aos poucos, os comentários se espalhavam entre os comerciantes. "Está prenha, vai dar trabalho. Se ficar aqui, logo teremos uma ninhada no meio das bancas. Já não basta o lixo, agora isso?" O preconceito não se limitava às palavras. Uma vendedora de temperos borrifou água da mangueira na direção dela, fazendo-a correr alguns metros, com o pelo encharcado e os olhos confusos. Um grupo de jovens riu da cena como se fosse diversão barata, mas o olhar da cadela nunca foi de raiva, era de cansaço. Os olhos escuros, fundos, denunciavam noites sem abrigo, dias sem alimento e o peso invisível de um corpo que carregava novas vidas. Ela não pedia carinho, apenas um pedaço de pão, um espaço para descansar. Mesmo assim, cada tentativa de se aproximar terminava em rejeição. O mercado inteiro parecia conspirar contra sua presença, como se fosse uma intrusa indesejada. Aos poucos, ela se encolheu perto de um canto, tremendo, observando de longe as pessoas que passavam. E ainda assim, no fundo daquela dor silenciosa, algo resistia. Um fio de esperança de que alguém, apenas alguém, pudesse enxergar além da sujeira e da barriga pesada. Quando o sol começou a baixar e o movimento das bancas diminuiu, o corpo cansado da cadela já não respondia. O cimento áspero do mercado parecia duro demais para servir de descanso, mas era o único chão que tinha. A fome apertava e a cada contração suave da barriga, ela lembrava, não estava sozinha. Havia pequenas vidas pulsando ali dentro, batidas frágeis que dependiam apenas dela. Com esforço, levantou-se novamente. A cabeça baixa, as orelhas caídas, mas os olhos atentos a qualquer migalha que caísse das bancas. Aproximou-se de uma lixeira virada, onde cascas de batata e restos de pão endurecido se acumulavam. Revirou com o focinho, lambendo pequenos pedaços, como se fossem banquetes. Um feirante a observava de longe e resmungou. "Que cena deprimente! Vai acabar trazendo mais sujeira para o mercado." Ignorando o desprezo, ela continuou. Entre uma garrafa vazia e um saco rasgado, encontrou um tomate amassado. Abocanhou com cuidado, dividindo mentalmente entre sua própria fome e a força que precisava guardar para os filhotes. A cada passo,
O corpo cambaleava, mas algo maior que o desespero a empurrava para frente. O instinto não era apenas sobrevivência, era maternidade em estado bruto, uma chama invisível que teimava em não se apagar. Os olhares continuavam duros, as palavras agressivas ainda ecoavam, mas nada disso a fez desistir. Seguia em silêncio, buscando algum canto seguro, algum sinal de que poderia trazer seus filhotes ao mundo sem ser expulsa. E foi então, entre lixo e poeira, que sua luta silenciosa começou a chamar a atenção. Não de todos, mas de alguém capaz de enxergar diferente. O fim da tarde trouxe uma luz dourada ao mercado, mas para ela tudo permanecia cinzento. Exausta, encolheu-se junto a uma pilha de caixas de papelão abandonadas. Era pouco mais que um abrigo improvisado, mas naquele momento parecia ser o único lugar do mundo que a aceitava. As pessoas passavam rápidas, indiferentes, até que um detalhe quebrou a monotonia. Um menino, não mais que 7 anos, parou diante dela. Nos olhos, havia curiosidade em vez de repulsa. Nas mãos, um pedaço de pão. "Mãe, olha o cachorro!" disse, quase num sussurro. A mulher puxou o filho de imediato. "Larga isso, Davi! Esse bicho está doente! Não chega perto!" Mas o garoto resistiu. Antes que fosse arrastado, estendeu o pão em direção à cadela. Ela não avançou com fome cega. Aproximou-se devagar, rabo escondido entre as pernas, e lambeu o pedaço com delicadeza, como se compreendesse a fragilidade daquele gesto. Por um segundo, o tempo pareceu parar. O olhar do menino se encontrou com o da cadela, e ali não havia medo nem nojo. Havia reconhecimento. 2 seres pequenos diante de um mundo que parecia grande e indiferente demais. A mãe resmungou, puxando o filho para longe, mas o gesto já estava feito. Pela primeira vez naquele dia, a cadela recebeu algo que não fosse desprezo. O pedaço de pão não saciava sua fome, mas alimentava outra coisa dentro dela. A esperança. O rabo balançou levemente, quase tímido. Era um sinal discreto, mas carregado de significado. Apesar de tudo, ainda existia bondade ao redor. Quando as últimas barracas começaram a ser desmontadas, o mercado foi se transformando em silêncio. O burburinho de vozes e pregões cedeu lugar ao som das últimas caixas sendo empilhadas e dos portões de ferro se fechando. Pouco a pouco, a multidão desapareceu, deixando o espaço amplo e silencioso. A cadela permaneceu ali, agora mais sozinha do que nunca. Sem o calor humano, mesmo que fosse de olhares duros, restava apenas o vazio. Foi nesse silêncio que o céu escureceu repentinamente e a primeira pancada de chuva caiu forte, respingando no chão de cimento. Em poucos minutos, a tempestade desabou com violência. A cadela correu como pôde, a barriga pesada dificultando os passos, até se encolher sob uma banca de madeira. O abrigo era estreito, mal cobria metade do corpo, mas era tudo o que tinha. A água escorria pelas laterais, formando poças geladas ao redor. A cada trovão, seus olhos se arregalavam, o coração disparava. Sozinha, tremendo, ela curvava o corpo para proteger a barriga com as patas, como se pudesse esconder seus filhotes do mundo cruel que a cercava. A fome ainda queimava por dentro, mas o cansaço venceu. Ela fechou os olhos por alguns instantes e as imagens do dia voltaram à mente. Os gritos, os chutes, a bolsa que a afastou, a mangueira gelada e, entre tudo isso, o olhar de uma criança que lhe ofereceu pão. Esse pequeno gesto parecia agora uma chama frágil acesa em meio à escuridão. A chuva não cessava, o vento assobiava pelas frestas e cada rajada era uma lembrança de sua fragilidade, mas também uma prova de que ainda resistia. Tremendo, encolhida sob a banca, a cadela mal percebia que algo mais profundo começava a mudar em seu corpo. A madrugada chegou carregada pelo som constante da tempestade. O mercado deserto, iluminado apenas por alguns postes distantes, parecia um cenário fantasma. Sob a proteção precária da banca de madeira, a cadela arfava, encharcada e exausta. O frio atravessava seu corpo magro, mas não era ele que agora a dominava. Era uma dor nova,
intensa, que se espalhava pela barriga pesada. Deitou-se de lado, os olhos semicerrados, revelando o esforço que se aproximava. Era chegada a hora. Sem mãos humanas que a ajudassem, apenas com o instinto que a natureza lhe deu, ela se preparava para o momento decisivo. O primeiro filhote nasceu minutos depois, envolto em uma película frágil. Com a língua, a cadela rompeu a membrana, limpou-o com delicadeza e o puxou para junto de si, aquecendo-o contra o peito. O pequeno chorou alto, e aquele som cortou a madrugada como um grito de vida em meio ao abandono. O segundo veio em seguida, depois o terceiro. Cada contração era uma luta, cada filhote um triunfo. A chuva não dava trégua, o vento sacudia a banca e a água escorria pelo chão, molhando o papelão que servia de cama. Mesmo assim, a cadela não parava. Seu corpo cansado continuava, como se a força não fosse dela, mas das vidas que dependiam de seu sacrifício. Ao fim, ela estava cercada de pequenos corpos frágeis, cada um buscando calor e alimento. Os olhos da cadela, antes cheios de medo e desconfiança, agora brilhavam com algo novo, um orgulho silencioso. Ela havia conseguido. Contra todas as rejeições, contra a indiferença, trouxe vida ao mundo. Naquele instante, sob a luz pálida de um poste distante, não nasciam apenas filhotes, nascia também a primeira centelha da transformação que mudaria seu destino. Os dias seguintes foram de pura resistência. Ainda fraca, a cadela dividia cada resto de comida entre si e os filhotes. Dormia pouco, sempre alerta, aquecendo os pequenos com o próprio corpo. O mercado, antes hostil, passou a tolerar sua presença. Uns desviavam com pressa, outros murmuravam incômodo, mas ninguém mais a expulsava. Parecia que haviam aceitado aquela ninhada como um detalhe inevitável do lugar. Foi nesse cenário de rotina frágil que a prova seguinte chegou. Numa noite abafada, o silêncio do mercado foi quebrado por um som incomum, um estalo seco, seguido de um fio de fumaça que escapava de uma das barracas de madeira. O curto-circuito em uma fiação improvisada havia dado início a algo perigoso, um princípio de incêndio. As chamas, discretas a princípio, logo se espalharam pelo tecido que cobria a banca. O vento da noite alimentava o fogo, que crescia com rapidez. O perigo estava ali, e ninguém parecia perceber. Foi então que a cadela reagiu. Deitada ao lado dos filhotes, sentiu o cheiro forte e levantou-se em alerta. Os olhos arregalados refletiam as labaredas que aumentavam. Sem hesitar, começou a latir desesperadamente, correndo de um lado a outro, tentando chamar a atenção. Os poucos moradores que ainda passavam na rua se assustaram com o barulho. Primeiro ignoraram, achando ser apenas um cachorro incomodando. Mas os latidos não pararam. Tornaram-se mais intensos, quase um grito de socorro. Quando finalmente olharam para dentro do mercado, viram a fumaça se espalhando pela barraca. Rapidamente, homens correram com baldes d'água e abafaram o fogo antes que crescesse. No meio da confusão, perceberam a verdade. Não foram alarmes, nem pessoas. Foi a cadela rejeitada quem salvou o mercado naquela noite. Ali, entre filhotes ainda tremendo e uma mãe exausta, nascia a primeira prova de sua coragem. Na manhã seguinte, o mercado despertou em silêncio diferente. O cheiro de madeira queimada ainda pairava no ar, lembrando a todos o quanto estiveram perto da tragédia. E em cada banca, entre cochichos e olhares cúmplices, uma frase se repetia: foi a cadela quem salvou tudo, a mesma que fora enxotada com vassouras, molhada com mangueiras e chamada de incômodo, agora era mencionada com respeito. Alguns comerciantes, envergonhados, desviavam o olhar. Outros simplesmente suspiravam, cientes de que, se não fossem aqueles latidos insistentes, talvez só restassem cinzas no lugar onde trabalhavam. Uma senhora que antes a expulsara, deixou um pote de água próximo ao canto onde ela se abrigava com os filhotes. Um vendedor de pães, o mesmo que havia protegido sua mercadoria dias atrás, discretamente separou alguns pedaços mais velhos e os colocou diante dela. Pela primeira vez, a cadela não precisou disputar restos de lixo. Recebeu algo como uma oferta,
quase um pedido de desculpas silencioso. As crianças, antes proibidas de se aproximar, começaram a rodear o espaço com curiosidade. Algumas se abaixavam, chamando suavemente, e ficavam maravilhadas quando a cadela, mesmo desconfiada, abanava o rabo em resposta. Seus filhotes, pequenos e frágeis, eram agora motivo de encantamento e não de rejeição. O mais impressionante, porém, não estava nos gestos, mas nos olhares. Onde antes havia desprezo, surgiu respeito. Onde havia medo de sujeira e doença, apareceu admiração. O bairro lentamente começava a reconhecer que aquela cadela não era um peso, mas uma guardiã. Ela não entendia as palavras sussurradas, mas sentia a mudança no ar. Pela primeira vez, não precisava se esconder. Pela primeira vez, o mundo à sua volta começava a enxergar sua verdadeira força. Semanas se passaram e a cadela já não era vista como intrusa, tornara-se parte da rotina. O canto onde se abrigava com os filhotes foi transformado pelos próprios comerciantes, uma caixa de madeira forrada com panos, protegida da chuva por um toldo improvisado. O que começou como simples tolerância cresceu em cuidado, e o cuidado em carinho. Foi nesse clima que ganhou um nome. Alguém a chamou de Luzia, porque trouxe luz na noite do fogo, explicou uma senhora. O nome se espalhou rápido. Agora, quando rondava as bancas, atenta e vigilante, não recebia olhares de desprezo, mas sorrisos de reconhecimento. Luzia não deixou de ser protetora. Mesmo magra, mesmo ainda frágil, mostrava coragem em cada gesto. Quando estranhos se aproximavam de forma brusca, ela se erguia, latia forte, e todos sabiam. Aquela era sua função agora, a guardiã silenciosa do mercado. Os filhotes, crescendo saudáveis, corriam entre os pés das crianças, trazendo alegria onde antes só havia pressa. Com o tempo, até quem antes a rejeitava passou a reconhecer seu valor. Pequenos gestos se somaram. Uma tigela de comida, uma mão que afagava sua cabeça, uma criança que deitava ao lado dos filhotes. Aos poucos, o que antes era rejeição virou orgulho. O bairro tinha uma nova história para contar. A da cadela grávida que um dia chegou rejeitada e se tornou símbolo de coragem e união. E então, algo ainda maior aconteceu. Famílias começaram a se aproximar, não apenas para oferecer comida, mas para abrir suas casas. Um a um, os filhotes foram adotados por vizinhos que antes teriam fechado os olhos. Cada adoção era recebida com festa pelas crianças e até com lágrimas discretas dos adultos. Por fim, não foi diferente com Luzia. Uma das famílias do mercado, tocada por sua coragem e fidelidade, decidiu levá-la consigo. Mas não a tiraram do bairro. Apenas deram a ela um lar de verdade, com cama, comida e afeto. Ainda visitava o mercado todos os dias, cumprimentando os antigos companheiros de luta com o rabo abanando. E assim, entre barracas, risos de crianças e o barulho das sacolas, Luzia caminhava serena, com a cabeça erguida. Não era mais um fardo, não era mais invisível, era a heroína do bairro. E agora também parte de uma família. Prova viva de que até nas ruas mais duras pode nascer esperança. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um gato silencioso, parado diante da porta de um quarto no asilo, recusando-se a sair, os olhares se voltando e o clima ficando cada vez mais pesado. Será que ele pressente algo que ninguém mais consegue perceber? Ou estaria conduzindo de forma misteriosa aqueles últimos instantes de vida? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!